O Império Bizantino, primeira parte. Em outro episódio das Grandes Civilizações, aprendemos que todos os caminhos levam a Roma. Bem, havia uma outra cidade importante, por onde muitas dessas estradas passavam para chegar a Roma. Constantinopla. Mas o que tornou essa cidade tão especial? Olha, Pipo, na verdade, o mundo mudou muito por volta do século IV depois de Cristo. Não era mais suficiente conquistar, saquear e dominar territórios para manter o poder e a riqueza. Agora havia uma outra maneira de acumular riquezas. Fazendo comércio com o Extremo Oriente. As pessoas de um lado do mundo estavam dispostas a pagar muito dinheiro pelas coisas produzidas do outro lado do mundo. O povo de Constantinopla atuou como intermediário no comércio de mercadorias, ajudando todos os lados. Eles trabalhavam muito no comércio e prosperaram financeiramente. As distâncias de um lado ao outro do mundo eram imensas. E viajar naquela época era muito perigoso. Portanto, não havia muitas rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso significava que todas as rotas de comércio passavam por Constantinopla. Foi assim que essa cidade tornou-se um funil gigante, que recolhia todos os bens do leste para serem distribuídos para o oeste. Tanto dinheiro estava passando por Constantinopla que uma nova base de poder para o Império Romano se formou. Não era o poder dos exércitos, mas o poder do dinheiro. Constantinopla, a nova Roma. A magnífica cidade de Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Como era localizada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, Constantinopla tornou-se uma porta de entrada natural que ligava o Oeste ao Extremo Oriente. Bom, para começar, temos de voltar à Roma Antiga. No ano 306, um homem chamado Constantino tornou-se imperador do lendário Império Romano. Constantino viveu alguns momentos complicados e turbulentos. Por um lado, os povos germânicos foram conquistando tudo à sua volta e foram caminhando em direção a Roma. Por outro lado, havia um número crescente de cidadãos romanos que estavam se convertendo ao cristianismo. Esses cristãos queriam se proteger da repressão e da violência. Constantino decidiu que a melhor coisa a fazer era mudar a capital do império para um lugar mais seguro. Então, ele fundou a Nova Roma. Embora depois de sua morte, a cidade tenha ficado conhecida como Constantinopla, em sua homenagem. Entendi. Constantino, Constantinopla. É isso aí, Pipo. Eu sou um gênio. Constantino fez outra coisa muito importante. Foi o primeiro imperador romano a adotar a religião cristã. Isso significava que os romanos podiam praticar livremente o cristianismo sem temer a perseguição ou a prisão. Mas, claro, os romanos orgulhosos que ainda viviam em Roma não estavam, digamos, muito felizes com todas essas decisões. Eu não concordo com tudo que Constantino fez. Em primeiro lugar, como pode existir um Império Romano que não é governado a partir de Roma? Em segundo lugar, o que está acontecendo em Roma? Diante de tanto descontentamento, no ano 395, um sucessor de Constantino, o imperador Teodósio, dividiu o império em dois após sua morte. Teodósio foi o último imperador a governar tanto a parte oriental, com capital em Constantinopla, como a parte ocidental, com capital na antiga Roma. Seus dois filhos foram os herdeiros dessas duas partes. No ano 476, o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um general germânico. Pedaço a pedaço, o Império Romano, que durou tantos séculos, começou a cair. O Grande Império Bizantino. O Império Romano não foi completamente destruído. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, continuou a florescer. De fato, ele se transformou no que chamamos de Império Bizantino e durou mais de 1000 anos. No ano 527 d.C., o Império Bizantino tinha seu primeiro grande imperador, Justiniano, o Grande. Justiniano teve muito trabalho e seu reinado durou 38 anos. Isso é muito tempo! Justiniano usou a vasta quantidade de dinheiro que estava entrando no Império e ordenou a construção de diversas obras. Primeiro,
Ele construiu a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo. E com isso protegeu o comércio dos ataques de navios piratas. Ele também conquistou grandes territórios, incluindo a Itália e partes da Espanha, da África e do Egito. O Império era um território tão extenso, com diversas culturas e religiões, que era difícil manter tudo unificado. Então Justiniano decidiu unir o Império através da religião. Assim ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como a única religião do Império. E assim o cristianismo foi se espalhando por todo o Império. Ele também ordenou a construção de uma infinidade de igrejas. Ninguém tinha a menor dúvida sobre onde ir para rezar. As duas igrejas. O imperador Justiniano queria o melhor para a igreja de Constantinopla. Ele decidiu construir uma obra-prima, a Igreja de Santa Sofia. Um edifício que foi um milagre da arquitetura. Sua cúpula media aproximadamente 31 metros de diâmetro e 55 metros de altura. E da maneira como a cúpula foi construída, parecia que ela estava flutuando no ar. A igreja era o símbolo da unidade e da força do império sobre o cristianismo. Mas fora do império de Justiniano, de volta a Roma, vivia o chefe da igreja cristã, o Papa. E ele tinha autoridade sobre todo o mundo cristão. Os papas daquele tempo não poderiam ter gostado do poder que Justiniano foi ganhando e de sua influência sobre os cristãos. Ué, espera um pouquinho aí. Não entendi. Eles não eram todos cristãos? É, Pipo, todos eram cristãos. Mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo, desde como ensinar a Bíblia até em que língua as pessoas deveriam orar. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo. E acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. O Império Bizantino, segunda parte. O Império Bizantino englobava alguns dos territórios mais maravilhosos do mundo antigo. Mas após a morte de Justiniano, nenhum dos imperadores que o sucederam foi capaz de manter o que ele tinha conseguido. E as fronteiras do Império começaram a enfraquecer. No século VII, os lombardos expulsaram os bizantinos da Itália. Os eslavos assumiram o norte. E as poderosas forças do Islã conquistaram muitas províncias do leste. O Império Bizantino foi diminuindo com o tempo. Cara, parece que o Império Bizantino não estava num bom momento. É, com tantas guerras, os bizantinos estavam sobrecarregados e o povo estava morrendo por conta de doenças que se espalharam pela capital. Os bizantinos pensavam que não poderia ficar pior. No século XI, os turcos conquistaram a cidade de Jerusalém e ameaçaram invadir o Império do Oriente. Assim, o imperador Aleixo fez a única coisa que ele poderia fazer. Socorro, 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 socorro! Ele pediu ajuda. E sabem quem ele chamou na hora da necessidade? O Papa, que estava à frente da Igreja de Roma e que era um dos homens mais poderosos da época. Claro que nessa época não havia telefone. Mas a ideia é essa. Ah, alô, Papa Urbano II, o senhor tem que enviar algumas pessoas para ajudar. Esse pedido de ajuda começou um período muito importante da história. As Cruzadas. As Cruzadas. Jerusalém era uma cidade muito importante do mundo antigo. Ainda que o nome significasse Cidade da Paz, todos os povos estavam disputando o território. Jerusalém foi fundada pelos israelitas na terra que havia sido muito importante para eles. Mas Jerusalém também era o local do Santo Sepulcro de Cristo. E por isso a cidade era muito significativa para os cristãos também. Porém, no ano 1071, a cidade tinha caído nas mãos dos turcos. E eles não permitiam mais que os cristãos se aproximassem do santo túmulo de Jesus.
Papa Urbano II convocou todos os nobres da Europa e lhes disse: precisamos voltar para a Terra Santa e assim recuperá-la para o cristianismo. E então, por toda a Europa, os reis, duques e príncipes reuniram exércitos e partiram para uma longa viagem ao Oriente Médio para retomar a cidade de Jerusalém em nome do cristianismo. Essas guerras terríveis começaram no ano de 1096, duraram quase 2 séculos e eram conhecidas como as Cruzadas. Uma vez atingido seu objetivo religioso, estes mesmos nobres europeus ainda estavam de olho em outro alvo. Ora, já que fizemos todo o caminho até aqui, por que não conquistar Constantinopla também? O que vocês acham da ideia? Como os cristãos do Ocidente não estavam de acordo com os cristãos do Oriente, em 1204, os cruzados conquistaram Constantinopla. Por quase 60 anos, o Papa, líder dos cristãos ocidentais, controlou a Igreja Bizantina a partir de Roma. E como se isso não fosse o bastante, os turcos ainda não tinham vencido a luta por Constantinopla. Eles foram enviando seus exércitos para o sul e avançando lentamente. Parecia que o Império Bizantino estava condenado. A queda de Constantinopla. Os turcos finalmente chegaram à frente dos portões de Constantinopla em abril de 1453. O sultão turco Maomé II montou sua tenda na frente dos portões e declarou que ele não sairia de lá até que entrasse na cidade. Atrás dele havia um exército enorme, cujos números eram maiores do que a população de toda a cidade. E por trás deles havia ainda a arma secreta dos turcos. De fato, nas viagens à China, os turcos haviam descoberto uma invenção poderosa: a pólvora. Alguns contos diziam que Maomé havia trazido com ele um canhão tão grande que teve de ser puxado por 300 bois. Esse canhão era o maior que o mundo já tinha visto. Ele disparava bolas que pesavam mais de meia tonelada, lançando-as ao longo de 1 quilômetro de distância para destruir os muros de Constantinopla. Após 2 meses de luta e constante bombardeio contra seus muros, Constantinopla caiu. Os turcos invadiram a cidade semidestruída. Maomé II assumiu o controle de Constantinopla e transformou-a em capital do Império Turco-Otomano. E ele mudou o nome da cidade para Istambul, que ainda hoje pode ser visitada na Turquia. O fim de uma era. Por mais de 1000 anos, Bizâncio foi o ponto de comércio que unia a Europa ao Oriente. Era a ponte que ligava a Europa à enorme riqueza de países muito distantes, em especial a China e a Índia. Mas os europeus perderam esta ligação comercial quando ela caiu nas mãos dos turcos. Toda a Europa estava desesperada para encontrar novas rotas comerciais, razão pela qual um grande número de aventureiros e exploradores surgiu naquela época. 39 anos depois da queda de Constantinopla, uma expedição espanhola, liderada por Cristóvão Colombo, partiu para o mar. Colombo estava convencido de que o mundo era redondo. É isso aí, redondo como esta pequena bolinha aqui. Ele pensou que se partisse em direção ao Ocidente, ele poderia dar a volta e chegar no Oriente. Colombo estava certo, mas quando tentou fazer isso, bateu num enorme obstáculo. Colombo tropeçou em um continente inteiro que nenhum europeu sabia que existia. Então, quando desembarcou, Colombo pensou que tinha atingido a Índia. Mas essas terras eram realmente as Américas. E sua descoberta começou um capítulo completamente novo na história das civilizações.